Olá, você que está em casa estudando, vamos colocar aí uma aula para você do terceiro ano do médio, frente 1, caderno 1, módulo 3. Então, acompanha comigo, nós vamos trabalhar uma aula aí sobre equações. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha um pouquinho de teoria, então acompanha comigo. Se você tem uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, para que o termo x² não desapareça, não suma, isso garante a equação ser do segundo grau. Você sabe que a soma das raízes da equação é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, se eu divido a equação original ax² mais bx mais c igual a zero por a, nós vamos ter a seguinte situação. Olha lá, separei em cada fração, simplifiquei ali o a do x², e aí eu escrevi isso da forma x² menos b sobre a vezes x, mais c sobre a igual a zero. Percebe que o menos b sobre a é a soma e o c sobre a é o produto? Então, se eu conheço as raízes de uma equação e quero montar a equação, basta eu somar as duas raízes, multiplicar as duas raízes, eu teria a soma e o produto, e eu jogo nessa última formulinha que ficou aí para você. Então, isso vai ser possível, a gente vai usar um exemplo desse no exercício de número 1. Então, agora sim, os seus exercícios. Então, vamos acompanhar aqui. Ó. Exercício 1. Qual das equações abaixo tem o conjunto verdade 1/6, 3/4? E aí, então, as alternativas. Então, vamos trabalhar com a situação que nós temos aí. Em primeiro lugar, vou chamar de x1 o 1/6, x2 o 3/4. Eu não preciso lá em cima da soma e do produto. Então, inicialmente, eu vou fazer o quê? Somar x1 com x2. 1/6 mais 3/4, você vai fazer o MMC, que é 12. 12 por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. 12 por 4 dá 3, vezes 3 dá 9. Então, eu sei que a soma das raízes dessa equação é 11 dozeavos. Da mesma forma, o produto x1 vezes x2, 1/6 vezes 3/4. A gente só simplificou ali o 3 por 6, sobrou meio vezes 1/4, que dá 1/8. Se eu tenho a soma e o produto, eu vou usar a formulinha que está lá em cima. Então, dá uma olhadinha lá. A equação vai ser o quê? x² menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. x² menos 11 dozeavos de x mais 1/8 igual a zero. Agora, se você olhar nas alternativas, todas as equações estão com coeficientes inteiros. Então, para isso, basta fazer o MMC e a gente vai ter o quê? Olha lá, ó. O MMC é 24, já faz dos dois lados. 24 por 1 dá 24, vezes x², 24x². 24 por 12 dá 2, vezes 11x dá 22x. 24 por 8 dá 3, vezes 1 dá 3. Não lembre que do lado de lá também foi feito o MMC. 24 por 1 dá 24, vezes 0 dá 0. Posso cortar o denominador e a equação que eu achei é 24x² menos 22x menos 3 igual a 0. Dá uma olhadinha lá, ó. Ou desculpa, é mais 3 igual a 0. Dá uma olhadinha lá. A equação é a alternativa B para o seu exercício 1. Continuando. Nos reais, em R, a soma e o produto das raízes da equação x² menos 7x² menos 18 igual a 0 são respectivamente. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Então, as alternativas. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. O cara olha para essa equação. Aí ele de cara lembra, a soma das raízes é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Aí ele faz menos 7 dividido por 1 dá 7. Menos 18 dividido por 1 dá menos 18. Ele vai seco na alternativa A. Cuidado!
Essa equação é uma equação do quarto grau. Então não é assim que nós vamos fazer. Vamos acompanhar como vai ser feito isso. A gente não sabe resolver a equação do quarto grau, realmente não. Então, a primeira dica trata-se de uma mudança de variável. Então acompanha comigo. Se eu chamar x² de k, você concorda que o x à quarta vai ser quem? K ao quadrado. Então você vai transformar aquela equação do quarto grau numa equação do segundo grau. Acompanha. K ao quadrado menos 7k menos 18 igual a zero. Agora, esta equação em k tem os coeficientes a, b e c da equação do segundo grau, lembra? 1 menos 7 menos 18. E agora eu vou usar o quê? A soma, menos b sobre a, menos 7 por 1 dá 7. O produto, c sobre a, menos 18 por 1 dá menos 18. Me fala dois números, que somados dão 7, multiplicados dão menos 18. Olha lá, as raízes são 9 e menos 2. 9 menos 2 dá 7, 9 vezes menos 2, menos 18. Cuidado, o que você achou aqui é o valor de k. Então você vai voltar no momento que você colocou o k na jogada. Foi no momento que você chamou x² de k. Então, primeira situação, o x² pode ser igual a 9, é o primeiro k que você achou, então x deu mais ou menos 3. E a segunda situação, x² igual a menos 2, cuidado, se ele pede para resolver nos reais, não tem nenhum número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 2. Então, essa segunda igualdade não vai fornecer nenhuma raiz real. E, voltando ao enunciado, como ele quer a soma e o produto, então vamos lá. Somando, menos 3 mais 3, 0. Multiplicando menos 3 por 3, dá menos 9. 0 e menos 9 para soma e produto. E aí você tem, para o exercício 2, alternativa C. Questão de número 3. Aí aparece uma equação no terceiro grau. X ao cubo menos 3x² menos x mais 3 igual a 0. E aí ele fala o quê? Que A, B e C são as raízes dessa equação. Cuidado, o vestibular adora tentar fazer você confundir as coisas. Esse A, B e C, repito, são as raízes. Não tem nada a ver com os coeficientes da equação. E aí ele coloca lá, ó, se A é menor do que B e menor do que C, ou seja, o ABC está em ordem crescente, então o valor da expressão ao cubo mais b² mais c é igual a quanto? Então, primeiro ponto, eu tenho uma equação do terceiro grau. A princípio eu não sei resolver. Então a primeira coisa que você vai tentar fazer é verificar se tem alguma fatoração. Percebe que tem? Então acompanha lá, ó. X ao cubo menos 3x² menos x mais 3 igual a 0. Percebe que nas duas primeiras parcelas você pode colocar o x² em evidência? E nas duas últimas você colocaria o menos 1. Professor, por que o menos 1? Olha a ordem dos sinais. Mais, menos, menos, mais. Essa é a dica para colocar a segunda parte, o número negativo, em evidência. Porque olha lá o que acontece. X² vai colocar em evidência nos dois primeiros. X ao cubo por x² deu x, menos 3x² por x² deu 3. Menos x por menos 1 dá x. 3 positivo dividido por 1 negativo dá menos 3. Olha lá, a intenção é que os dois parênteses, nas duas parcelas daquela diferença, sejam iguais, para que eu possa colocar em evidência e dar um passo na fatoração. Não falei concluir, porque dá uma olhadinha, percebe que o segundo parênteses, x² menos 1, é uma diferença de quadrados?
Lembra? A quadrado menos B quadrado, como é que você fatora? A mais B, A menos B. Então, a fatoração completa daquela equação é x menos 3, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1. E esse produto tem que ser igual a zero. Agora, qual é a única possibilidade para que um produto seja zero? Se um dos fatores for zero. Então acompanha comigo. Ó. Ou x menos 3 é zero, que daria a primeira raiz x igual a 3. Ou x mais 1 é igual a zero, que daria menos 1 como a segunda raiz. Ou 1, ou x é igual a 1, que daria a terceira raiz, né? O x menos 1 igual a zero, daria a terceira raiz, 1. E se essas são as três raízes, você vai colocá-las em ordem crescente, como eu havia comentado no começo do exercício, A, B, C. A menor delas, menos 1, depois vem 1, e a maior delas é 3. E a expressão que ele colocou lá foi só para disfarçar as raízes, para que você não tenha como, de repente, da alternativa, voltar para o enunciado. Né? Então ele quer uma continha com as raízes. Essa continha tirou da cabeça dele, mas vamos lá, vamos fazer a continha. Então lá, se ele quer A ao cubo mais B quadrado mais C, o A não é menos 1? Menos 1 ao cubo. O B não é 1? Mais 1 quadrado. Mais C, que é 3. Menos 1 ao cubo é menos 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 3. O menos 1 cortou com mais 1. A resposta é 3, que corresponde à sua alternativa D de dado. Essa é a questão de número 3. Olha lá, lembra? Equação do segundo grau você sabe resolver. Acima disso, primeira providência, verifique se tem alguma fatoração. Foi assim que a gente conseguiu resolver esse exercício. Tranquilo? Vamos para frente. Questão de número 4, uma situação parecida com a anterior. Ó. Você tem, resolva em R a equação x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 2 vezes x quadrado menos 3x menos 8 igual a zero. Aqui você tem um problema. Se você desenvolver essa equação toda, você vai cair numa equação do quarto grau. Não é o caso, não conseguimos resolver. Mas olha bem, não tem alguém ao quadrado, menos 2 vezes esse mesmo alguém, menos 8 igual a zero? Então você consegue transformar essa equação numa equação do segundo grau. Então acompanhe. Se você chamar x quadrado menos 3x de k, substitui na equação lá de cima, o que você vai ter? K ao quadrado menos 2k menos 8 igual a zero. Então você transformou a equação, que era a princípio de quarto grau, numa equação do segundo grau que você consegue resolver. Essa, nós vamos colocar lá para o soma e produto. A soma menos b sobre a ficaria menos 2 sobre 1, que dá 2. O produto, c sobre a, menos 8 por 1 dá menos 8. E aí me fala dois números que somados dão 2, multiplicados dão menos 8. Isso. Olha lá. Cuidado que é o valor de k que você está achando. Então, primeiro k vale 4, segundo k vale menos 2. Volta onde você colocou o k na jogada. Olha lá em cima, não foi x quadrado menos 3x igual a k? Então, primeira situação. Olha lá, x quadrado menos 3x igual ao primeiro valor de k que você achou, 4. Você cai numa nova equação do segundo grau, que essa realmente, de novo, nós vamos fazer aí por soma e produto. Soma menos b sobre a, menos 3 por 1 deu 3. Produto, c sobre a, menos 4 divide por 1 dá menos 4. Me fala dois números que somados dão 3, multiplicados dão menos 4. Perfeito. X igual a 4 ou x igual a menos 1. Percebeu? Agora você voltou. Você está realmente achando o valor de x. Só que você vai ter que trabalhar com outro valor de k que nós temos, que é o k igual a menos 2. Então, segunda situação, olha lá, ó.
O mesmo x² menos 3x que você chamou de k, agora vamos colocá-lo igual a menos 2. Fica x² menos 3x mais 2 igual a 0, que de novo, por soma e produto, olha lá, soma menos b sobre a, menos 3 dividido por 1 dá 3, produto c sobre a, 2 dividido por 1 dá 2, soma 3, produto 2. Esse é fácil, hein? Quais são os dois valores? Isso, 1 e 2. Olha que interessante. Eu não falei no começo que isso era uma equação do quarto grau? Uma equação do quarto grau terá no máximo 4 raízes reais. E é realmente o que aconteceu. Você tem dois valores de x para o primeiro k que você achou, mais dois valores de x para o segundo k que você achou. Assim, o conjunto solução dessa equação, 4 menos 1, os dois primeiros valores de x, 1 e 2, os dois últimos valores para x. E aí você tem uma equação do quarto grau, repito, com 4 raízes reais. Interessante, né? Distintas. Tranquilo? E finalmente, a questão de número 5. Então ele fala o quê? Nos reais, a equação raiz quadrada de 5x menos 1 mais 3 igual a x. Olha lá. Admite duas soluções positivas, admite duas soluções de sinais contrários, duas soluções com soma 11, uma única solução, não admite solução. Então, vamos trabalhar com essa? Acompanha lá comigo. Olha lá. Ó. Primeiro, porém, nessa história, você tem um radical na jogada. Se você tem uma raiz na jogada, primeiro passo, tente eliminá-la. Só que do jeito que está, tenho certeza que você pensou aí em elevar ao quadrado, só toma cuidado, do jeito que está, tem um 3 somando a raiz. Se você elevar ao quadrado assim, você não vai conseguir tirar a raiz de lá. Então, elimina o cara que te atrapalha, mas não vai apagar, né? Elimina passando para o outro lado. Então acompanha lá. Ó. Raiz quadrada de 5x menos 1, o 3 que estava positivo no primeiro membro da igualdade passou para lá, negativo. Agora sim, você tem uma raiz de um lado e um binômio do outro lado. Se há uma igualdade, elevar ao quadrado os dois lados dessa equação não muda a igualdade. Eu sei que você pensou uma coisinha, vou falar isso aí no finalzinho. Aguenta aí. Desenvolvendo. O quadrado elimina a raiz. Sobrou 5x menos 1. Qual é o quadrado de uma diferença? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado. E a equação, se eu passar aí tudo para o primeiro membro da igualdade, fica menos x² mais 5x mais 6 menos 1 menos 9 é igual a 0, que vai dar a equação menos x² mais 11x menos 10 igual a 0, que multiplicada por menos 1 fica x² menos 11x mais 10 igual a 0. Essa resolvemos tranquilamente por soma e produto. A soma menos b sobre a, menos 11 por 1 dá 11. Produto, c sobre a, 10 por 1 dá 10. Dois valores cuja soma é 11 e o produto é 10. Quem são? 10 e 1. Agora, cuidado. Aqui tem um ponto importantíssimo para esse exercício. Quando você elevou ao quadrado os dois lados da equação, lá na terceira linha da resolução, você pode fazer isso perfeitamente. Mas, você concorda que nos números reais, tanto os valores positivos quanto os negativos elevados ao quadrado têm a mesma resposta? Então, cuidado. Se de repente, do segundo membro da igualdade, eu precisasse de um 5,
ao quadrado, ele fica 25. Quando você leva ao quadrado, o menos 5 também ao quadrado dá 25. Então, se você acompanhou o que eu falei, pensa uma coisa. Se você aumentou o grau da equação, você pode estar acrescentando raízes que inicialmente não satisfaziam a sua igualdade. Então, você é obrigado a verificar as duas raízes que você achou. Então, acompanha comigo. Primeira raiz, o que você vai ter? 10. Põe o 10 no lugar do x. Olha lá, raiz de 5x menos 1 fica raiz de 5 vezes 10 menos 1. Somado com 3 igual a x, que é 10. 5 vezes 10, 50, menos 1, 49. Raiz de 49 é 7, que somado com 3 é 10. Perfeito, 10 é solução. Agora, põe o x igual a 1. 5 vezes 1, 5. Menos 1 dá 4. Raiz de 4 mais 3 é igual a 1? Negativo. Raiz de 4 é 2. 2 mais 3 não é igual a 1. Então, o x igual a 1 não é solução da equação original. Se isso ficou esquisito, volta na segunda linha da resolução. Põe o x igual a 1. Percebe que no segundo membro da igualdade, 1 menos 3 daria menos 2? Está aí o cara negativo, que é ao quadrado, dá o mesmo resultado que o positivo. Então, a solução única para essa equação realmente é o 10, e isso corresponde à sua alternativa D de dado. E aí a gente encerra essa aula de equações. Então, espero que você continue bem aí, continue nos seus estudos, e a gente está aí nas mídias sociais, tentando aí, da melhor forma, acompanhar os seus estudos. Um abraço, fiquem bem, estaremos aí em breve em contato. Até mais.